Editorial. Às vezes eu sinto bater no peito uma tristeza, uma melancolia, quando eu vejo a falta de inteligência e de sensibilidade de alguns seres humanos quando lidam de forma desdenhosa para a dor alheia, procurando um jeito de piorar as coisas ao próximo, quando deveriam tratar com atenção e carinho as pessoas menores, financeiramente mais fracas, que nos procuram no sentido de se socorrer da gente em seus momentos de dificuldades. E entre esses assuntos, um que muito me toca é aquele relacionado à saúde. E já tive relatos tristonhos a respeito disso. Certa vez fui chamado na casa de um senhor que morava sozinho, numa casa nas imediações da nova rodoviária, e ele me disse de forma clara e muito incisiva: chamei você porque não tenho mais ninguém para recorrer e estou cansado de perambular sem que me ouçam e me socorram. Sofri um acidente de moto e perdi a perna. Depois da amputação, ganhei uma perna mecânica e não posso usá-la. Veja, sou um homem novo e gosto de trabalhar. Posso trabalhar, mas não posso usar a perna mecânica porque fizeram uma amputação deixando parte de osso, e isso me machuca quando coloco a prótese. E já andei pedindo misericórdia de hospital em hospital. Ninguém quer me ouvir e estou jogado nesta casa, sem poder trabalhar, vivendo de favores e misericórdias, sem que não é disso que eu precise. Quero usar minha perna mecânica e trabalhar para o meu sustento. Eu estava quieto ouvindo aquele homem de meia idade, chorando à minha frente, pedindo que eu interferisse por ele para lhe devolver o direito de trabalhar. E o mais chocante que eu vi foi o seguinte: se você não fizer nada, se você sair daqui e não me der uma solução, eu vou te dizer o que me resta fazer pessoalmente. Está vendo aquela corda pendurada ali na varanda? E eu respondi para ele: estou. Pois é. Você vai me encontrar ou vai saber que me encontraram de pendurado na ponta dela. Porque viver assim eu não quero mais. E eu saí daquela casa com o coração partido. Felizmente, com o poder do rádio e do jornal, eu passei a bater para abrir portas e foi assim que consegui internar aquele homem e fazer com que amputassem parte do osso deixado na perna dele pela amputação mal feita. E ele voltou a andar, trabalhar e levar uma vida normal. Eu tenho um amigo que gosto muito, e não vou dizer o nome dele aqui, mas sei que está me ouvindo porque ele e a família dele me ouvem todas as manhãs. E ele faz alguns serviços de pintura para mim. E na semana passada, ele me encarregou de conseguir para a mãe dele um exame de ressonância magnética. A mãe dele sofreu um AVC e o médico havia pedido que fosse feito o exame para saber quais áreas do cérebro o derrame havia atingido. E eu liguei para a Santa Casa para pedir para o meu amigo Ezaquiel Nascimento, e ele me passou para uma jovem, que depois me passou para outra, e passadas todas as informações sobre a paciente, na parte da tarde me disseram que ela não conseguiria fazer o exame na Santa Casa porque a máquina estava quebrada.
e que eu conseguiria fazer o exame dessa senhora no hospital regional. Aí liguei para outro amigo que sempre me atendeu nessas horas difíceis, que a gente precisa interceder por alguém, porque aquela mulher estava jogada na UPA do Leblon há dias, à espera desse exame, e ele ficou de me dar um retorno, mas também não conseguiu nada. No dia seguinte, fiquei sabendo que a central de vagas havia conseguido remover aquela senhora para o hospital regional, e lá o mesmo médico que havia pedido que fizessem nela a ressonância pegou o exame das mãos do filho dela, que havia me pedido ajuda, olhou para o exame e disse assim mesmo: isto aqui é uma porcaria, não foi nada do que eu havia receitado para sua mãe. Isto aqui você pode pegar e jogar no lixo. E o filho dessa senhora ficou olhando para a cara do médico e disse para ele: mas estes exames foram aqueles que o senhor pediu. E o médico lhe disse: mas está errado, você vai ter que fazer outro, porque não é nada disso que eu te pedi. E diante de toda aquela pressão, o filho daquela senhora chapou com o médico. Os dois acabaram se desentendendo, e o que seria uma conversa entre médico e leigo acabou em briga, tendo o rapaz enfiado a cara, ou melhor, enfiado a mão na cara do médico. E aí entrou a guarda municipal, os dois foram levados para a delegacia e o jovem autuado por agressão. O que o médico não sabe é que aquele rapaz, que ele tratou de forma ríspida, de forma grosseira, de forma ignorante, é um pintor de paredes que ganha R$500 por semana, e que ele juntou as quireras que ganhou na semana, mais um pouquinho de cada um dos irmãos e amigos, para pagar R$1.200 do exame que o médico havia dito agora que era uma porcaria e que podia ser jogado no lixo. E pela desfeita, pela grosseria, a conversa entre médico e o filho da paciente terminou em briga, que terminou numa queixa na delegacia e certamente terminará num processo por agressão. Esse médico precisa saber que não é esse rapaz o culpado pela agressão, mas o próprio médico. Por quê? Primeiro, ele pede um exame que a família não consegue fazer e todos se juntam e fazem uma vaquinha com dinheiro de cada um, dinheiro que seria usado para o sustento dos filhos, e fazem o exame na mãe doente, e o médico, sem olhar direito para a ressonância feita, diz que aquilo não valia nada, que podiam jogar no lixo. Ora, esse profissional, esse médico, não tem a exata dimensão do que seja R$1.200 para uma família pobre, e nem tem a dimensão do que é você ter uma mãe que foi pai e mãe da família, jogada numa cama de UPA e depois de hospital, vivendo pela misericórdia de todos, e a família sendo maltratada, desfeitada por um médico
que teria que ter a exata dimensão do que fala e deveria medir as suas palavras. Não que estou estimulando a agressão, mas estou neste instante dizendo que médico precisa ter bons modos com pacientes, com seus ajudantes, com as enfermeiras, com os enfermeiros, especialmente com parentes de pessoas que se encontram desesperadas, tirando o pão da boca dos filhos para fazer um exame que é pedido para saber se a mãe ficará boa ou não. E naquele instante, o médico tem o mesmo poder de Deus para aquelas pessoas. Portanto, tem que medir as suas palavras. E o que foi mais inusitado? Depois que o médico se desentendeu com o filho da paciente e que levou a mão na cara e que o assunto acabou na delegacia, foi verificar os exames e os exames estavam certos. Era exatamente o que ele havia pedido. Então eu pergunto, precisava todo aquele estresse que começou dentro do hospital regional e acabou na delegacia? Se não tivesse tido toda aquela briga, e se o filho daquela senhora tivesse achado que o médico tinha razão e jogado os exames no lixo, como o médico recomendou, e que faria novamente para juntar mais dinheiro para fazer o exame na mãe dele? Que jeito ele faria isso? Médico tem que ter a exata dimensão do que diz às pessoas que estão à sua volta. Tem que praticar não apenas a caridade dos seus conhecimentos técnicos, mas a caridade do relacionamento, da boa palavra. É assim que estabeleceremos a paz num momento difícil como este que o país está atravessando. Não é gritando, sendo impaciente, transferindo problemas pessoais, que nós vamos chegar lá. Todos temos que ser pacientes uns com os outros. Mas há um aconselhamento útil. Quanto maior, quanto mais importante você se achar, quanto maior você achar que esse será o momento de praticar a caridade e de ser o menor de todos, de ter paciência com o próximo, porque uma palavra boa constrói, e uma palavra ríspida, dita de forma áspera, de forma a suscitar a contenda, numa época de nervos à flor da pele, podem, inclusive, te levar à morte. Portanto, senhores médicos, por favor, pratiquem isso. Bom dia.